Olá, ouvintes do podcast Carmozina, sejam muito bem-vindos a mais um episódio onde buscamos trazer reflexões e debates essenciais para a nossa comunidade escolar. Eu sou o Pedro Guilherme. E eu sou Natiel. No episódio de hoje, vamos conversar sobre um tema fundamental para a segurança e o bem-estar dos alunos: a justiça restaurativa e a cultura da paz nas escolas, com foco no trabalho do Grupo de Segurança Escolar, GSE, que faz parte do Comando de Prevenção e Apoio à Comunidade, COPAC. Para isso, temos a honra de receber aqui o primeiro sargento Flávio Pimentel Cavalcante, que atua diretamente nessa área e tem contribuído significativamente para a promoção de um ambiente escolar mais seguro e harmônico. Então, ajuste seus fones e fiquem com a gente, porque esse episódio está imperdível. Seja muito bem-vindo, Sargento Flávio. Boa tarde, Natiel. Boa tarde, Pedro Guilherme. Boa tarde aos ouvintes do nosso podcast Carmozina. É uma honra enorme da Polícia Militar, através do Comando de Prevenção e Apoio às Comunidades, participar desse episódio, com uma temática tão relevante e tão importante para a nossa comunidade escolar. O tema é a justiça restaurativa e a cultura de paz, o trabalho de grupo de segurança escolar GSE COPAC nas escolas. Vamos iniciar as perguntas, ok? Ok. Primeira pergunta: o que é o COPAC e que princípios reagem sua atuação? Excelente pergunta. O COPAC é essa sigla que significa Comando de Prevenção e Apoio às Comunidades. Ele foi criado mediante uma lei a 18.313 em 13 de março de 2023 e ele está inserido em um amplo programa de segurança cidadã, cujo objetivo é a reunião de uma estratégia de ações especializadas e integradas, destinada à proteção social e o fortalecimento das forças policiais do Ceará. E, caros ouvintes, o COPAC ele é um órgão da Polícia Militar especializado em permanente, que integra a rede de proteção social, responsabilizando pelas suas ações de prevenção qualificada, com base em evidências científicas, pelo policiamento orientado à solução de problemas e pela filosofia do policiamento comunitário. E dentro dos seus princípios que você perguntou, Pedro Henrique, nós podemos apontar e destacar alguns princípios do Comando de Prevenção e Apoio às Comunidades. Dentro desses princípios, nós temos o princípio da territorialização das nossas ações, ou seja, o COPAC ele trabalha dentro de territórios onde tem a vulnerabilidade social desses territórios e integrado de forma conjunta com a rede de proteção social para a resolução pacífica dos conflitos. E caros ouvintes, e Pedro, Guilherme e Natiel, o COPAC ainda tem uma abrangência. Dentro dessa abrangência, nós podemos apontar que o COPAC hoje tem uma abrangência em Fortaleza e região metropolitana e em Sobral e Juazeiro do Norte. E aqui em Sobral, os nossos territórios é o Sumaré, o Dom José e o Padre Palhano. E nós fomos instalados aqui desde outubro de 2022. Ótima resposta. Então vamos para a segunda pergunta. O que é o Grupo de Segurança Escolar e como funciona dentro das instituições de ensino? Excelente pergunta. O Grupo de Segurança Escolar é esse grupo que atua diretamente com as comunidades escolares, públicas, privadas, estaduais e municipais. E dentro das nossas atribuições, nós oportunizamos e fortalecemos a convivência escolar, a cultura de paz e a prevenção da violência e a resolução dos conflitos na comunidade escolar. E aí nós temos algumas atribuições desses grupos. E dentro dessas atribuições, nós podemos destacar algumas para a nossa comunidade que está nos ouvindo. Dentro dessas atribuições, podemos apontar o atendimento às demandas que surgem dentro da comunidade escolar e essas demandas de emergência, de segurança pública. Outra questão de atribuição, nós podemos destacar que é assegurar o patrulhamento, em torno das escolas, garantindo essa segurança na entrada e saída dos nossos alunos. Também outra atribuição do nosso grupo de segurança escolar, e também destacamos o estabelecimento de relacionamento com a comunidade, com os pais, com os alunos, com os professores, em que o grupo de segurança escolar participa de reuniões com os pais, visitamos a gestão da escola, ministramos palestras dentro das unidades de ensino, tudo favorecendo a cultura de paz e a prevenção da violência. Terceira: qual os principais tipos de violência atendido pelo GSE? E quais as principais causas e como têm sido solucionados? Essa pergunta para os nossos ouvintes é extremamente relevante. Uma pergunta que fala sobre violência.
Contudo, para podermos esclarecer essa pergunta, precisamos dar 3 pequenas respostas. Primeiramente, a gente precisa classificar para os nossos ouvintes entender quais são os tipos de violência, para poder deixar isso de uma forma bem clara. E aí nós trouxemos alguns tipos de violência, como por exemplo, a violência física, que são aquelas agressões, as brigas que acontecem dentro das unidades de ensino. Outro tipo de violência, para os nossos ouvintes ficar compreendendo, é a questão da violência verbal, que são os insultos, os xingamentos e aquelas ameaças verbais. Temos ainda a violência psicológica, que se trata das intimidações, das perseguições, da exclusão social. A violência sexual, que trata sobre os assédios sexuais entre alunos, os abusos sexuais de estudantes e por parte também de funcionários e de pessoas estranhas. Não podemos ainda descartar, caros ouvintes, a violência estrutural, que é aquela negligência na manutenção de um ambiente seguro, falta de medidas preventivas abordando o problema de segurança. Temos ainda a violência de propriedade, que são aqueles furtos e roubos que nós somos acionados para dentro das unidades de ensino. E por último, as 3 últimas podemos destacar, e que tem crescido nos últimos anos, o bullying e o cyberbullying, né? O dano ao patrimônio, que são as pichações, a depredação do patrimônio, as cadeiras quebradas e a venda e o uso de substâncias ilícitas. E respondendo à sua última pergunta, dentro desse contexto, quais são as ações, as ocorrências mais recorrentes que o nosso grupo de segurança escolar atende dentro das unidades de ensino no município de Sobral? Nós destacamos aqui as violências físicas, as verbais, o bullying, o cyberbullying e o uso de substâncias ilícitas. E aí você ainda perguntou quais são essas causas desses tipos de violência. E aí dentro da nossa observação, do nosso grupo de segurança escolar, e com conversas com nossa gestão, e com esse trabalho que nós fazemos de diagnóstico e de mapeamento, quando nós visitamos as unidades de ensino, algumas causas, elas são hipóteses dessas causas da violência. Uma dessas causas que nós podemos apontar é a ausência ou a participação das famílias. Veja a importância da família nesse contexto da prevenção à violência. Outra causa que nós podemos apontar é a questão dos contextos familiares conflituosos. Já encontramos em situações de alunos que vivem em situações de contextos familiares conflituosos, né, com violência doméstica, e isso reverbera essa violência para as unidades de ensino. E também temos ainda a questão da insuficiência do cuidado com a saúde mental, principalmente no nosso período pós-pandemia, a essa necessidade de um cuidado mental com a saúde dos nossos alunos também. E uma outra questão que nós também observamos que pode ser como causa desses comportamentos de violência são também as questões dos conflitos territoriais. Os conflitos com essa violência fora do muro das escolas, eles reverberam essa violência para dentro das escolas. E chegando à sua última interrogação, quais são as soluções, né, para os nossos ouvintes entender? Nós falamos da questão dos tipos de violência, para os nossos ouvintes falamos da questão das possíveis causas e quais são as soluções quando nós nos deparamos com essas situações. O grupo de segurança escolar, para essa situação de violência e indisciplina, nós resolvemos de uma forma integrada com a escola, a família e a rede de apoio. E dessa forma, nós asseguramos o direito das partes envolvidas. E o grupo de segurança escolar, por solicitação da escola, né, realiza intervenções restaurativas, mediante as técnicas de autocomposição, com a mediação e os ciclos restaurativos, de uma forma democrática. Todo esse espaço de uma forma respeitosa, por meio do diálogo que facilite um acordo e restabeleça os vínculos, né? Onde toda ação, onde nós participamos, ela é registrada em ata da escola. Ótimo. Então, para a terceira pergunta. Quarta. Em sua pesquisa de mestrado, o senhor dialoga sobre justiça restaurativa e ciclo de construção de paz. Nessa perspectiva, o senhor poderia explicar para nossos ouvintes o que é essa justiça restaurativa no contexto escolar? Excelente pergunta. Como você bem frisou, recentemente a gente finalizou uma pesquisa de mestrado em Educação Profissional e Tecnológica pelo Instituto Federal do Ceará, e a nossa abordagem, a nossa pesquisa foi justamente trazer, né, um estudo de caso do nosso grupo de segurança escolar,
onde nós pesquisamos, né, a importância desse grupo, analisamos a importância desse grupo na prevenção à violência. E dentro desses trabalhos abordamos também a justiça restaurativa. E aí, para os nossos ouvintes compreender o que é essa justiça restaurativa, ela é uma abordagem nova, recente, né, desse novo paradigma e com conceito de filosofia ainda ali desenvolvido no âmbito do sistema judicial, ali por volta da década de 70 e década de 80. E a importância que vai ter a partir de primeiros programas que vão estar se iniciando, chamados programas de reconciliação, vítima e ofensor, nos Estados Unidos e no Canadá. Contudo, as raízes da justiça restaurativa elas são bem mais antigas, porque essa abordagem ela se preocupa em trocar as nossas lentes diante dos danos e das ofensas, ao invés de enxergar aquele dano, aquela ofensa apenas como aquela lente punitivista, restributiva, ela se oportuniza a escola, a educação e inicialmente o sistema de justiça a dar esse olhar novo, a uma lente restaurativa, porque trata coletivamente e identifica todas as partes, as necessidades decorrentes daquele dano, daquela ofensa. Um dos principais teóricos dessa abordagem é Roda Tized. Contudo, ele vai priorizar 3 pilares importantes dessa abordagem. Ele vai trazer a importância que deve ser focado nos danos cometidos, quando aquelas ofensas são cometidas, a oportunidade de definir quais são as suas necessidades, porque acredito que toda a questão do dano existe uma necessidade que não foi atendida. E aí também ele foca na questão das obrigações. Daquela pessoa que cometeu um dano, ela ser responsabilizada, ter uma obrigação da importância do causar o dano e entender as consequências e assumir a responsabilização. E por último, como pilar, do engajamento. Muito importante a questão do engajamento, implicando um envolvimento de um círculo ampliado das partes. Essa experiência que iniciou nos Estados Unidos e no Canadá, caros ouvintes, ela chega no Brasil, as primeiras experiências em 2005, ali 2004, 2005, com 3 projetos pilotos dentro do sistema do âmbito judicial. Contudo, em 2016, o nosso Conselho Nacional de Justiça, por meio da sua resolução 225, ele traz uma conceituação importante para os nossos ouvintes compreender o que é essa justiça restaurativa. E antes de adentrar no contexto escolar, na educação, nós precisamos compreender que esse conceito, ele nasce nesse âmbito judicial, que vai trazer, que constitui um conjunto ordenado e sistêmico de princípios e métodos e técnicas, que visa a conscientização, né, sobre os fatos relacionais e institucionais, e que geram dano concreto ou abstrato. E aí, dentro desse contexto da educação, nós podemos ver as primeiras experiências ainda na década de 90, também nos Estados Unidos e no Canadá, mas também que se estende na Austrália, na Grã-Bretanha e em outros países também. Contudo, nós podemos ver essas experiências sistematizadas a partir das práticas restaurativas. E dentro dessas práticas restaurativas, a gente traz os círculos de construção de paz, que foi sistematizada por uma americana chamada Kay Pranes, juntamente com a Caroline Boyle Watson. E é muito importante para os nossos ouvintes saber que a partir desse momento que sai de um sistema judicial e vem para o contexto educacional, a importância que vai ter a justiça restaurativa em criar ambientes de aprendizado justos e equitativos. Significa que todos os alunos e funcionários serão reconhecidos e aceitos pelo que são, inclusive por sua raça, gênero, sexualidade, condições socioeconômicas, religião e linguagem. E em última instância, segundo as autoras, a Eves e a Vandroy, também que são autoras americanas, o propósito da justiça restaurativa é criar esses espaços de pertencimento, em que todos possam ser amparados em suas necessidades. E aí, saindo desse contexto internacional, nacional, para os nossos ouvintes, no Ceará, essas primeiras experiências iniciaram ainda em 2009. E nos anos seguintes, ela é fortalecida pela coordenação de mediação, justiça restaurativa e cultura de paz, a Compaz, que tem à frente hoje a nossa querida e amiga professora Cristiane Holanda, e na Secretaria de Proteção Social. E também a importância que teve também o Instituto Terra e des Homens. E aí, outros avanços significativos foi junto à Secretaria de Educação do Ceará, onde em 2016 criou uma célula, a célula de mediação escolar,
justiça restaurativa e cultura de paz. E para a gente fechar essa resposta e o nosso ouvinte entender todo esse percurso histórico dessa criação da justiça restaurativa e como é que ela chega no ambiente escolar, dentro dos últimos avanços, foi agora recente, 2024. E aí em 2024 foi instituída através do Conselho Estadual de Educação as diretrizes para uma educação em direitos humanos, as diretrizes curriculares de cultura de paz e justiça restaurativa em todo o sistema de ensino do Ceará, a ser cumprido pelas instituições. Veja a questão dos avanços e da importância que tem essa temática e de trocar as nossas lentes, de sair de uma lente punitivista para uma lente restaurativa. E o grupo de segurança escolar estar atento através dessa pesquisa que nós realizamos para a gente poder fazer intervenções restaurativas junto com as nossas escolas. Dito isso, o senhor poderia explicar como os currículos de construção de paz podem ser utilizados como estratégia de prevenção à violência nas escolas? Pronto, excelente pergunta. Dentro das práticas restaurativas, desse amplo guarda-chuva que é essa justiça, que é um conceito de justiça que não chega para substituir, mas ela chega para se somar dentro dessa justiça distributiva, a gente pode compreender os círculos de construção de paz. E em nossa pesquisa, nós utilizamos essa metodologia que foi surgida a partir de comunidades pequenas, homogêneas, a partir da sistematização da nossa querida professora Kay Pranes, e que os círculos é esse espaço intencional, de autoestruturado, dedicado a promover uma conexão e fortalecer o diálogo em nossas escolas. E aí, quando a gente pensa na questão da segurança nas nossas escolas, que não tem a ver somente com a questão da prevenção, é importante trazer daqui as reflexões da Kay Pranes, da Carolina Boy Watson, que essa violência extrema, ela tem a ver também em reduzirmos a desigualdade das conquistas, uma vez que as escolas, disciplinando seus alunos, irá ajudar ou prejudicar as realizações acadêmicas e escolares. E aí nós podemos ainda fortalecer a nossa resposta, principalmente essa necessidade de pertencimento, que os círculos de construção de paz traz essa possibilidade, junto de pertencimento, além da família, ele é um imperativo de desenvolvimento e traz também de estar baseado nas ações, porque essa necessidade de pertencimento não é apenas um simples resultado da nossa socialização, está impresso de maneira profunda das nossas constituições, que ela vai trazer de genética. Então, trazer os círculos de construção de paz para dentro do contexto escolar é essa oportunidade de um diálogo respeitoso, de ouvir as necessidades, de escutar as necessidades e principalmente com foco nas vítimas, mas também envolvendo também as partes que cometeram o dano e envolvendo também todas as partes interessadas. E aí nós podemos também trazer para os nossos ouvintes, ainda encerrando essa resposta, o que é praticado nos círculos. Os círculos são praticados valores, e aí nós podemos citar 3 importantes valores que é praticados no círculo: o valor do respeito, da igualdade e da empatia. Que aí os nossos ouvintes podem pensar do respeito, que no círculo a cada voz é dada a oportunidade de falar. Não somente a pessoa que cometeu o dano ou a pessoa que sofreu a ofensa, mas todos têm a oportunidade de falar. Quanto à igualdade, ninguém é mais importante, todos têm o mesmo poder, de poder falar. E aí também nós trazemos a empatia, da importância que vai ter a alfabetização emocional. E aí na nossa pesquisa, nós analisamos esse trabalho do Grupo de Segurança Escolar e nós, como produto educacional, nós desenvolvemos, junto com os professores e diretores de turmas, na escola Dom Valfredo Teixeira Vieira, 6 círculos de construção de paz, de prevenção ao bullying e ao cyberbullying, 3 círculos anti-bullying e 3 círculos anti-cyberbullying, porque nós acreditamos e corroboramos com o pensamento da Kay Pranes, que vai dizer que o bullying, essa ameaça, essa violência que tem crescido no Brasil, no mundo todo, a gente pode observar que são contextos nas quais existem recompensas sociais. Essas recompensas que quem comete o bullying, vindo de colegas, e também que há um pouco limite. E o que ela vai estar nos orientando
principalmente que o trabalho de construir uma cultura de empatia, e que essa cultura de empatia, por meio do regular dos círculos, é o caminho para a criação da importância de fortalecer o diálogo, fortalecer o respeito, né, dentro desses processos circulares. E que esse clima, esse comportamento, né, que quem comete o bullying ou o cyberbullying, ele não possa ser recompensado, tampouco aceitável. Principalmente dentro das escolas, né? Com certeza, desses espaços escolares. Infelizmente é algo que não tem como evitar, né, dentro da escola, pois são muitos jovens, adolescentes. Muito bom. Sexta pergunta. Como o COPAC e o Grupo de Segurança Escolar interagem com a rede de apoio no que diz respeito à prevenção, à violência e à resolução de conflitos nas escolas? Essa pergunta também é de extrema relevância, né? Vocês trazendo aqui para esse episódio do nosso podcast e para os nossos ouvintes, porque nós acreditamos na importância do fortalecimento da rede de apoio. Sabemos que a educação ela vai para além da transmissão dos conteúdos, nesse fortalecimento da rede de apoio. E aí nós trazemos a importância de toda a rede de apoio, né, do Conselho Tutelar, do Ministério Público, do Poder Judiciário, que é extremamente relevante para o sistema de garantia de direitos. E quando esses direitos são violados, precisamos dessa rede de apoio para fazer os devidos encaminhamentos. Mas precisamos estar integrados e articulados para juntos nós pensarmos em estratégias de prevenção, mas também, sobretudo, no enfrentamento a todo tipo de forma de violência dentro desse espaço escolar. Sétima e última pergunta, né? Na sua opinião, como a escola pode incentivar a cultura de paz e uma justiça social no dia a dia? Essa pergunta, para a gente fechar o nosso debate, né? Excelente pergunta, parabéns. Nós, do Grupo de Segurança Escolar, nós acreditamos, né, assim como também outros autores da nossa literatura, que a educação é essa instituição, esse processo, junto com toda a rede escolar, que pode ser um território promotor de restauração de relações humanas para a construção de uma cultura que verdadeiramente possa ter um valor central e responsabilidade de um respeito mútuo. Então, a prática do diálogo, né, ela permite que nós possamos compartilhar ideias e significados, sempre na disposição de querer aprender com o outro. Então, é uma forma de conversação que vai favorecer, dentro dessa proposta criativa, e as possibilidades, né, que emergirem de novas ideias, que isoladamente não teria a chance de serem pensadas. E para a gente poder encerrar, para os nossos ouvintes, né, tem uma reflexão que eu gosto bastante do nosso querido Paulo Freire. Ele vai estar dizendo o seguinte, que a luta pela paz, que não significa a luta pela abolição, e nem sequer pela negação dos conflitos, e sim a confrontação justa, crítica dos mesmos e a busca de soluções corretas. É uma exigência imperiosa da nossa época. No entanto, a paz não precede a justiça. Por isso, a melhor maneira de falar de paz é fazer justiça. Infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim, mas essa conversa foi extremamente enriquecedora. Obrigado, Pedro. Obrigado, Natiel. Nós da Polícia Militar, através do Comando de Prevenção e Apoio às Comunidades, através do Grupo de Segurança Escolar, estaremos sempre à disposição da comunidade escolar para outras oportunidades juntos. Com certeza, a prevenção da violência nas escolas exige um esforço conjunto. Iniciativas como os ciclos de construção de paz são fundamentais. Queremos agradecer imensamente ao primeiro sargento Flávio Pimentel Cavalcante por compartilhar seu conhecimento e experiência conosco. Foi um prazer tê-lo aqui no nosso podcast Carmozina. E claro, nosso agradecimento especial a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui. Se gostou deste episódio, compartilhe com seus amigos e continue acompanhando nosso podcast para mais conversas como essa. Nos encontramos no próximo episódio e até lá. Um abraço e até mais.